Amém, graças a Deus, que maravilha. Eu creio sim, Jesus virá, né? Estamos dando continuidade a essa série maravilhosa, Ainda Existe Graça, e nós vamos estar trabalhando hoje um tema muito importante, um tema maravilhoso que vem falar sobre o nosso Salvador, sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, a própria graça. Quero convidar você que está em casa, você que está assistindo, está conectado com a gente, para abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus fala o seguinte lá, 4, 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe, irmãos, outro meio de salvação nesse mundo, se não for por Jesus. Pode vir qualquer pessoa que for, não haverá em momento algum salvação se não for por Cristo. João 1, capítulo 1, versículo 14 e 16. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós, e nós contemplamos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e vontade. E de sua plenitude, todos nós recebemos, e graça sobre graça. Curve sua cabeça, você que está em casa. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos na Tua presença, meu Deus, ouvimos louvores, glorificamos ao Senhor, nos elevamos, meu Deus, em espírito, e agora clamamos a Ti. Vem, meu Deus Todo-Poderoso, com Teu Espírito Santo falar aos nossos corações. Derrama sobre nós o Teu entendimento, a sabedoria, para que nós possamos entender, meu Deus, qual é a Sua vontade sobre as nossas vidas. Abençoa cada um que está assistindo, abre os corações, abre as mentes, para a glória do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos? Que maravilha! Ainda existe graça. Estamos no terceiro episódio, e eu quero convidar todos vocês que possam estar assistindo o primeiro e o segundo, curtindo a nossa página lá no YouTube, os irmãos da igreja. Se você não sabe o endereço, peça lá no nosso site, peça lá no nosso canal, também do Facebook, que nós estaremos passando o canal do YouTube, para que você possa assistir as séries maravilhosas que Deus tem colocado em nossos corações, para nós estarmos trabalhando todos os meses desse ano 2021, mesmo vivendo de forma diferente daquilo que nós estamos acostumados. Deus tem colocado palavras maravilhosas dentro dos nossos corações, e Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Jesus, Ele chama todas as pessoas, olha só que bênção. Mateus 11, 28, Jesus diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso necessário. Cristo, Ele tem se oferecido à humanidade, Cristo, Ele tem ofertado a sua presença a todas as pessoas e todos aqueles que vivem nesse mundo, a todo ser humano. Venham a mim, Jesus diz, venham a mim todos, ou seja, Jesus está com o seu coração aberto, com os seus braços abertos, para receber todos aqueles que desejam a sua presença. Muitos ainda, hoje, não vão até Cristo, não sei se por medo, não sei se por algum receio de conhecer a verdade, ou também, irmãos, não sei se porque não sabem o quanto que Jesus os ama. Porque se nós soubéssemos o quanto que Jesus ama nossas vidas, eu tenho a certeza de que nós estaríamos coligados, estaríamos ligados a esse Jesus todos os dias das nossas vidas. Uma das coisas que eu sempre falo na igreja, sempre falo aqui, sempre nas minhas pregações: nenhum remédio, irmãos, ele é eficaz se nós não tomamos. Muitos de nós conhecemos a Cristo, muitos de nós sabemos quem Ele é, muitos de nós falamos até muitas vezes de Cristo, mas muitas vezes nós não trazemos Ele para dentro de nós não trazemos o Jesus, que é o único remédio para toda a humanidade, e não há nenhum nesse mundo que possa trazer a nossa salvação. Somente Jesus, através da sua morte de cruz, pode nos dar a salvação que nós precisamos. Olhe suas mãos agora, faça essa pergunta para você. Se você puder olhar para suas mãos nesse momento, olhar para os seus pés, veja aí se você encontra alguma cicatriz, veja se você encontra alguma marca de perfuração, de algum cravo, aí na sua mão. Eu tenho certeza que você não vai encontrar isso, sabe por quê?
Porque Jesus, irmãos, Jesus sofreu isso por você, mas não somente isso, Ele também morreu por você. Jesus também entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. A missão dele era essa: salvar a humanidade. Ele fez isso por nós para salvar as nossas vidas, para salvar a sua vida, para salvar a minha vida. Mas salvar de quê? Muitos podem se perguntar. Muitos, salvar do quê? Por que morrer? Será que não existia algo ou algum meio diferente de que nós pudéssemos ser salvos? Então, para que nós possamos entender por que todo esse amor, nós precisamos lembrar do que aconteceu lá no início. No primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre isso. Então, se você não assistiu ainda, assista. Lá no início, irmãos, Deus criou tudo perfeito, tudo da forma com que Ele, melhor forma que Ele podia imaginar. Deus criou o homem, criou a mulher e transformou, escolheu eles para serem seus amigos. Deus deu o melhor que eles podiam. Criou livres para que eles pudessem escolher. Queriam o que queriam e o que eles desejavam naquele momento. Somente um teste Deus deixou para eles. Quando Adão e Eva foram criados, Deus fez tudo perfeito. O melhor alimento que eles pudessem ter, as frutas no momento certo, o dia no momento certo. Deus visitava eles todas as tardes, falava com eles porque era amigo deles. Mas Deus deixa um teste para eles, um teste de fidelidade, onde Deus coloca uma árvore no centro do jardim e diz para eles o seguinte: vocês podem comer de tudo, vocês podem fazer o que desejar nesse jardim, mas não comam da árvore do conhecimento e da ciência, como foi pregado lá no início. Porque isso, irmãos, é o que define a intimidade que nós temos com Deus. Nós temos aqui o livre-arbítrio, nós temos as nossas decisões, nós podemos escolher para onde nós vamos, se nós vamos com Cristo ou não vamos com Cristo, mas existe um preço a ser pago. Hoje não é diferente, muitas coisas estão aí disponíveis na nossa vida, continuamos a fazer nossas escolhas. Paulo lá em 1 Coríntios 6,12, ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo nesse mundo, tudo aquilo que eu vivo me convém. As nossas escolhas, elas vão definir, irmãos e irmãs, que tipo de caminho que eu vou trilhar na minha vida. Tudo isso, a decisão que eu tomo hoje, eu sempre falo, a decisão que eu tomo hoje vai influenciar o meu futuro, vai influenciar o meu amanhã, vai influenciar o futuro da minha família, vai influenciar no futuro dos meus filhos, porque as minhas decisões, elas têm um peso muito grande. E assim como Adão, assim como Eva tomaram as suas decisões, eles passaram por tudo isso, e o pecado entra, e aí começa a destruir toda a humanidade. Romanos 6,23, quero que vocês abram suas Bíblias lá em Romanos 6,23, diz que quando não estamos de acordo com a direção de Deus, que é a Bíblia, nós pecamos, e o salário desse pecado, de tudo aquilo que não está condizente com a vontade de Deus, não que nós somos os robozinhos de Deus, mas Deus, Ele deixa escrito, através da sua palavra, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que vai fazer com que nós possamos ter uma vida plena e plena na sua plenitude. Quando nós não fazemos isso, quando nós entramos em desacordo com a vontade de Deus, é o pecado que entra nas nossas vidas. Todos nós sabemos que não é legal matar, todos nós sabemos que não é legal nós nos prostituirmos, todos nós sabemos que nós não devemos roubar, todos nós sabemos os mandamentos, mas por que nós não cumprimos? Isso deve ser algo que acontece no nosso íntimo, sem que nós sejamos forçados por causa da palavra de Deus. Por isso o livre-arbítrio, Deus deixou escrito, e nós fazemos de acordo com as nossas decisões. Romanos 5,12, irmãos, se vocês quiserem abrir também, irem acompanhando, Romanos 5,12, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: portanto, por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, porque todos pecaram. Então aí você percebe que por causa de um homem, todos nós hoje, se nós não tivéssemos Cristo,
estávamos destituídos, estávamos sem a salvação, estaríamos mortos, assim dito. Por outro lado, Deus ele amou a humanidade, Deus ama a sua criação, como fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele dá o seu único Filho, para que esse Filho pudesse morrer na cruz, e que você pudesse ter a vida eterna. Esse é o nosso Jesus. Jesus foi o nosso perfeito substituto, porque nós, nas nossas condições humanas, irmãos, nós nunca teríamos condições de ser salvos. Nós nunca teríamos condições de nos achegar a Deus, porque o pecado, ele afasta a humanidade, afasta o homem de Deus. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos, mas Jesus foi o nosso perfeito substituto, pois se houve pecado, também tinha que haver morte. Lá em Hebreus 9, versículo 22, sem derramamento de sangue, a morte, não há remissão de pecados, porque a palavra de Deus não volta atrás. Deus, ele não é homem para que minta, e a sua palavra, irmãos, não volta atrás. Lá no início, ele fala para Adão e fala para Eva: vocês, a partir do momento que vocês pecarem, que vocês comerem da árvore do conhecimento e da ciência, vocês morrerão. Eles não iam morrer naquele momento como se fosse um veneno letal que matasse ele naquele momento, mas aqui Deus estava falando para eles de uma forma espiritual, que a sua morte seria uma morte no corpo, mas também uma morte espiritual, que aquela eternidade que Deus tinha dado para eles, ela teria um fim, quando o corpo padecesse. Então, meus irmãos, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás, então tudo isso acontece, e a partir daqui, desse momento, que tudo começa a acontecer. Jesus, ele se faz carne, irmãos. Deus, a partir do momento que ele ama o mundo, ele traz Jesus em forma de carne, que habita conosco, e se sacrifica por nós. Jesus, irmãos, ele veio para os seus. Naquele tempo, Jesus, ele veio para os seus, mas quando ele chegou, as pessoas não o receberam. Aqueles homens, fariseus, judeus, não o receberam conforme Jesus tinha vindo. Então Jesus olha para o lado e percebe que existe uma multidão de pessoas, muitas pessoas, e essas pessoas somos nós, que estávamos destituídos do amor de Deus, que estávamos afastados do amor de Deus, coxos, leprosos, pecadores, pessoas que naquele tempo eram considerados a escória da sociedade. Por causa dos seus pecados, eles estavam afastados da presença de Deus. Ir ao templo não era algo livre. Algumas pessoas iam ao templo, mas Jesus vem e começa a fazer tudo diferente. Mas para isso Jesus vive, ensina e traz o amor, traz a compaixão, traz ali todos os requisitos de Jesus é colocado no mundo através da sua palavra. Mas para isso ainda existia a sua missão. A missão que Jesus tinha de salvar a humanidade. Portanto, Jesus é maltratado. Jesus é crucificado, irmãos. Jesus também, ele é ressuscitado. Sem a encarnação, nós não teríamos um Salvador. Jesus, ele precisou ser crucificado, precisou ser maltratado, precisou passar por todos os tipos de maltratos. Mas para que tudo isso acontecesse, ele precisava ser crucificado e morto. O corpo dele precisava ser morto, para que encarnado, Jesus pudesse ser o nosso Salvador. Jesus se torna, irmãos, humano, para que pudesse morrer. Olha, parece uma coisa muito, muito louca, porque Deus, ele pega algo diferente daquilo que nós estamos acostumados a ouvir. Ele pega o seu filho, que é espírito, que é o próprio Deus do lado dele, e o transforma num ser humano para que pudesse morrer por nós, para que pudesse morrer por você, para que você pudesse ter vida e vida eterna. Mas as nossas decisões é o que definem se nós vamos com Cristo ou não. Este é o nosso Jesus. Deus homem, é o novo Adão, o representante perfeito, aquele que Deus queria que fosse o Adão do início. Ele teve que colocar o seu filho como homem, para que pudesse iniciar de novo, um reset em toda a humanidade. Viveu entre nós, mais de 30 anos Jesus viveu entre nós. Foi tentado
em tudo, porém, em momento algum, irmãos, Jesus peca e em momento algum ele faz algo que não agrade a Deus. Jesus, ele toma o seu lugar, o nosso lugar. Ele morre para que nós pudéssemos viver a vida que era dele. A vida que era dele por direito. Mas Jesus morre para que você possa ter tudo isso. Ou seja, Jesus, ele anula na cruz a nossa dívida. Ele anulou o meu pecado. Ele anulou o seu pecado. Ele sofreu pelos meus pecados. Ele sofreu pelos seus pecados, porque como nós lemos ali, ele viveu entre nós e em momento algum ele pecou. Mas agora, irmãos, ele morre por justos e injustos. Muitos não concordam com isso, mas o nosso Jesus, ele morreu por todas as pessoas. Ele morreu por todos aqueles que vivem nesse mundo, para conduzir a minha vida, a sua vida a Deus. Antes, nós éramos o quê? Afastados de Deus. Agora nós nos tornamos amigos de Deus por Cristo. E também somos considerados filhos de Deus, co-herdeiros do reino, de tudo aquilo que Jesus veio aqui e pagou por nós. Seu sacrifício, irmãos, oferece perdão a nós todos os dias. Hoje, nós temos a oportunidade de começarmos um dia após dia. Se nós pecamos agora, nós dobramos o nosso joelho com o coração aberto, contrito, e entendemos que nós podemos ser perdoados, porque Jesus, ele já morreu por todos os nossos pecados, infinitamente todos os nossos pecados. Mas que isso não seja, irmãos, um motivo para nós continuarmos pecando. Paulo fala em Romanos 6,16, que se nós vamos continuar pecando, para que a misericórdia de Deus, para que as misericórdias de Deus se renovem em nossa vida, claro que não, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento que nós entramos em contato com Jesus, a partir do momento que nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador, nós morremos com Cristo. E a palavra de Deus vem dizer em Romanos 6, que nós também vamos ressuscitar com Cristo, e vamos para a glória, e seremos eternos, assim como nós fomos preparados lá em Adão, mas que por causa do pecado, nós fomos perdendo essa caminhada. O seu sacrifício, irmãos, oferece perdão todos os dias. Se alguém falar para você, que você não tem perdão, que existe pecado sem perdão, ele está anulando o sacrifício de Cristo na cruz, porque Cristo morreu por todos os nossos pecados. Então você, se alguém disse para você, que você não tem jeito, não escute, busque a presença de Deus, leia a sua palavra, conheça mais de Cristo, para que Ele possa te dar vida, essa vida com abundância, vida eterna, que Jesus quer dar para nós, em todos os nossos tempos. Se reconcilia com Deus, se reconcilie com Jesus. Aqui, através do seu sacrifício, irmãos, Ele se reconciliou os seres humanos com o Criador, e concede vida. Através dessa morte, Ele nos concedeu a vida eterna, a chance de nós termos a vida eterna novamente. Aqueles que estavam condenados à destruição eterna, agora têm todas as chances possíveis de ter novamente a vida eterna. Eu quero dizer para você que a cruz, ela não foi um acidente, mas foi um projeto divino para a humanidade. A morte de Jesus, irmãos, não ocorreu por acaso. Em Atos, capítulo 2, 23, fala o seguinte: a este entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós pelas mãos perversas, o crucificaste e o mataste. Aqui diz que ele foi entregue pelo determinado conselho de Deus, e presciência. Deus estava ciente de tudo que ia acontecer com Jesus. Então a morte de Jesus não ocorreu por acaso, ela teve sim a vontade de Deus em tudo isso que aconteceu. Se nós abrirmos nossa Bíblia também em João capítulo 1, 29, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João vê Jesus vindo a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que carrega ou que tira o pecado do mundo. Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula, sem pecado, um Cordeiro que vive a vida toda dele, com mais de 30 anos na terra, e não peca,
Esse era o princípio de Deus, o novo Adão, aquele que Jesus substitui e traz ali algo maravilhoso. Em João 3,16, por causa de tudo isso, Deus demonstra o seu amor, que Ele ama o mundo de tal maneira, que deu esse Filho sem mácula, com tudo o que tinha de melhor, para que morresse por eu e por você, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Não havia outra forma, irmãos, não havia outra forma, não existe outra forma. Jesus se despiu de sua glória, vestiu-se de servo e marchou de uma forma vitoriosa para a cruz, por você, por mim. A salvação para você, ela foi de graça, ela tem sido de graça, mas para Deus ela foi muito caro. Jesus teve medo, Jesus sofreu, Jesus chorou, sangrou, foi humilhado, tudo aquilo que você possa imaginar, Jesus passou, para que o plano de Deus fosse confirmado. A morte de Cristo, ela demonstra que nos ama, que Ele nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 5:2, ou seja, o melhor sacrifício, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje, meus irmãos, tudo está consumado, a dívida de Deus, a nossa dívida com Deus, já está quitada, não temos débito. Ali, Jesus perdoou através da sua morte, Ele perdoa todos os nossos pecados, Ele é o nosso advogado diante de Deus. Ainda que nós possamos estar andando de forma inadequada, nós temos a oportunidade de nos achegarmos a Deus, de nos achegarmos a Deus através de Cristo Jesus. Estamos reconciliados com o Criador, por Jesus. Jesus é a própria graça. Por Jesus, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Se você acha que você não tem mais jeito, se aproxime de Jesus. Hoje Jesus está à direita de Deus Pai, irmãos. Jesus, com todo o seu amor e graça, foi o Cordeiro perfeito. O Pai o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Esse é o Jesus. Seu nome é Salvador. Eu quero orar por você, eu quero chamar você para oração nesse momento. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem muitas falhas em sua vida, tem algo no seu coração que te incomoda todos os dias, para que você possa mudar, para que você possa melhorar. Paulo, Deus colocou um espinho na carne, não para que ele sofresse, mas que o nome de Deus, o nome de Jesus, fosse glorificado na sua vida, para que ele pudesse lembrar de todas as coisas todos os dias. Nós estamos vivendo um momento diferente de todos. Nós estamos vivendo um momento onde Jesus ele está voltando para muitas pessoas. E a gente tem percebido que muitos irmãos, muitos crentes, têm vacilado na fé. A sua confiança em Deus, aquilo que foi pregado por muitos anos, nessa pandemia, nós temos percebido que tem pessoas que estão demonstrando o quanto elas creem em Deus. E também tem muitas que demonstram o quanto que elas têm dúvida naquilo que Jesus fez por elas, como nós falamos agora. Jesus morreu numa cruz por você. Se Jesus voltar hoje para você, louvado seja Deus. Mas faça aquilo que tem que ser feito. Se coloque na presença de Deus. A vacina está aí. A vacina está chegando para todas as pessoas. Não deixe de se vacinar. A palavra de Deus fala que nós devemos ser prudentes, nós devemos ser sábios, para que nós possamos também viver nessa terra. Nós devemos buscar a sabedoria que vem de Deus. Tudo tem o seu tempo, tudo está programado, tudo está sendo feito conforme a vontade de Deus. Mas faça a sua parte, vigie, ore, sem cessar, para que Deus possa te dar sabedoria. Curve sua cabeça, estarei orando pelos seus pedidos de oração, tudo aquilo que você colocou, seu pedido que está no Facebook, o seu pedido pela sua família, mesmo você que não pediu, mesmo você que por algum momento reteve o seu pedido, agora fale aí em espírito com Deus na sua casa, coloque na presença de Deus todas as suas petições, com oração, súplica e ação de graças, e que Deus possa te dar o resultado conforme a sua vontade. Deus Santo, Deus Poderoso, nós entramos em Tua presença nesse momento, em oração, Pai, para pedir e clamar, meu Deus, pela Sua igreja, a Sua igreja que não está distante, Pai,
Sabe por quê? Porque nós estamos conectados, Pai, pelo Espírito Santo de Deus. E aqui ouvimos a Sua palavra, conhecemos um pouquinho mais do Senhor Jesus. O Senhor, o nosso Salvador, Salvador da humanidade, e que nos concede, nos dá a oportunidade de sermos salvos a cada dia. Dá força para aqueles que estão desanimados, Pai. Fortalece aqueles que estão caídos. Derruba por terra, meu Deus, toda a opressão, todo o mal, toda a dúvida, Pai. Dá tranquilidade, Senhor, porque o Senhor está voltando, e nós temos a certeza de que o Senhor está voltando, porque tudo o que está escrito está acontecendo. Por isso abençoa as famílias, os pais, as mães, os filhos, os avós, Pai, dá sabedoria para viver nesse momento, meu Deus, de retiro, onde nós estamos retirados uns dos outros, onde nós estamos distantes uns dos outros, Pai, onde nós não podemos vir à igreja, no templo, meu Pai, mas a igreja que somos nós, o Senhor está presente em todo o tempo. Abençoa, livra do mal, dá-nos uma semana abençoada, Pai, que esta semana que estamos iniciando seja uma semana do Senhor, aonde o Senhor conduz cada passo que nós vamos dar. Livra-nos do mal, livra-nos das enfermidades, Pai, sara aqueles que estão doentes, e cuida, meu Deus, daqueles que estão caídos, para que possam se levantar. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Jesus, e te engrandecemos. Graças seja dada ao Senhor Jesus, o Rei da glória. Aleluia, aleluias. Amém, meus irmãos? Então chegamos ao final desse culto. Que Deus possa te dar uma bênção maravilhosa, possa abençoar a sua família, que Deus possa estar conduzindo os seus passos, e que você nunca esqueça, no fundo do seu coração, do que Jesus fez por você. Jesus entregou sua vida, não para que você desperdiçasse, mas que você pudesse ter vida, para que você possa ter vida e vida com abundância, e principalmente, para que você coloque no seu coração, que ainda que aconteça qualquer coisa na sua vida, ainda que aconteça qualquer coisa na sua família, Jesus é contigo. Jesus, Ele trouxe e te dá a oportunidade de ser eterno. Deus seja louvado. Nós vamos nos despedir em nome de Jesus. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios capítulo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, amém e amém. Uma ótima semana, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.